os mistérios do teu reino, aos pequenos, Pai, revela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os cefeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados, estimados, queridos e amados irmãos e irmãs, amado povo de Deus, da nossa paróquia São Benedito, aqui de Petúnia, e outros que podem nos ouvir agora pelo seu Facebook, pela internet. No ano de 1985, Papa Bento XVI, na época ainda era cardeal, bispo, deu uma entrevista que se tornou um livro, depois compilado em livro, que teve o título de A Fé em Crise. Pouco tempo depois do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi quando o Papa João XXIII, mais 2.500 bispos de todo o mundo, se reuniram para refletir sobre a missão da Igreja no mundo, sobre a ação da Igreja no mundo. Foi quando a Igreja deixou de rezar as missas em latim,
e começou a rezar a missa em cada língua, cada língua de cada país, e muitas outras mudanças. O Papa Bento, na época cardeal, disse várias coisas naquela entrevista, que se tornou o livro. Uma destas coisas é que parece que os anjos foram banidos. Nós deixamos de falar dos anjos, anjo da guarda, dos espíritos, por exemplo, os maus espíritos, os diabos, enfim. Parece que nós deixamos de falar do céu, da vida eterna. Parece que a nossa fé deixou de contemplar um pouco penitências, por exemplo. Se alguém fala ou reflete sobre penitência, nós lembramos da Semana Santa, da Sexta-feira da Paixão, ou da Quarta de Cinzas. Tirando esse momento, parece que o catolicismo, a parte penitencial, só ficou com a Semana Santa, Sexta da Paixão ou Quarta-feira de Cinzas. Parece que a fé ficou mergulhada ou focada naquilo que é social, naquilo que é obras, prática, como se a fé fosse liberdade, igualdade e fraternidade. São pensamentos de, na época, cardeal Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI. Parece que se fala pouco, dizia o Papa, em milagres, nos santos, na mística da igreja, em indulgências, comunhão espiritual, quero dizer, comunhão de nós aqui com o céu, com o purgatório, mística, adoração, intercessão dos santos. Se um cristão católico ou um padre reduz a igreja apenas a obras sociais, apenas ações sociais, como se a igreja fosse um corporativismo, como se fosse uma ONG. Se um padre, como já aconteceu numa cidade próxima a nós, se afilia a algum partido político, ou se um cristão católico faz isso, imita Judas, está imitando Judas. Queridos irmãos e irmãs, se tentamos trocar a fé pelo progresso material, financeiro, político, cultural, militar, corremos o risco de, no lugar de tentar fazer o céu na terra, fazer um inferno na terra, como fez o comunismo. Como pode fazer, por exemplo, o sistema liberal, capitalista liberal? Cristianismo não é capitalismo e nem consumismo, comunismo ou socialismo. Irmãos e irmãs, o Evangelho nos mostra que Deus nos fez para ser trigo, homens e mulheres cheios de bondade, verdade, caridade de Deus, amor de Deus, plenos do Espírito Santo. Mas, se não tomarmos cuidado, nossos corações podem se tornar joio, e o joio é venenoso. Jesus nunca pediu ou se tornou dependente dos favores de Herodes, de Pilatos.
Assim, a igreja também não pode se tornar dependente de partidos, de líderes políticos, de ninguém, de nenhuma sociedade secreta, de nenhum emblema político. Espero que todo o povo de Deus, católico, apostólico, romano, sirva a Cristo. Nós, padres, deveríamos pregar mais sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre a retribuição das nossas ações. Certa vez, um padre que era nosso professor na faculdade dizia, Padre Alzir, de outra diocese, ele dava aula para nós de Bíblia, e ele falava do povo de Israel, o povo judeu, principalmente antes de Jesus, dos profetas. Ele disse assim: talvez não houve um israelita puro. Como assim? O povo de Israel, o povo da época de Moisés, de Daniel, Isaías, era cercado de outros povos, persas, gregos, romanos, e estes outros povos acreditavam em vários deuses. E assim, o povo de Israel, muitas e muitas vezes, caiu na idolatria de adorar falsos deuses. Reflitamos se hoje há católico puro. Eu espero que sim, sobretudo nesta paróquia. Católico que adora Jesus, mas ao mesmo tempo tem as suas superstições de vestir de branco no final do ano, na virada do ano, que se afilia a sociedades secretas. Católico que talvez ame mais o seu partido político, PE, qualquer coisa. Católico que acredita em reencarnação. Católico que fala que tudo pode. Deus quer que os nossos corações sejam trigos e não joio. Deus tem ciúme dos nossos corações. Será que a pandemia e o poder exagerado de nossos políticos não introjetaram mais joio ainda em nossos corações? Se um muçulmano é ofendido, se ofende a Alá, a Meca, a Jerusalém, a Alá, ao Alcorão, se não é um muçulmano radical, se ofende, claro. Se é um radical, explode o mundo. Se alguém fala da sua fé, como você age? Se alguém fala que não tem problema o ato sexual antes do casamento, entre outras coisas, que você pode ir no centro espírita, se você é um católico, se afilia a um partido e aceita um suborno, se alguém ofende a Nossa Senhora, saiba, querido irmão, querida irmã, que existe um inferno. Santa Teresa de Ávila, uma grande santa, carmelita, doutora da igreja, muito humilde, que até os bispos ajoelhavam para ela para pedir sua bênção. Jesus corrigiu ela de um pecado, de às vezes conversar com muita gente, conversas que ela perdia tempo no lugar de rezar, conversa sem sentido, igual às vezes a gente joga a conversa fora, mas Jesus queria toda para ele. E Jesus falou para ela: olha, se você não se converter, o teu lugar no inferno está garantido. Amados irmãos e irmãs, depende de nós
sobretudo nós que somos batizados, crismados e já fizemos a primeira Eucaristia, que o mundo seja menos ateu, menos pagão, menos tenebroso. Tem paganismo no mundo, sim. Satanismo, nova era, superstição. Acho estranho quando algumas pessoas falam: Deus é um só. Religião é tudo igual, não pode discutir. A verdadeira igreja católica apostólica romana, sim. Religião não é tudo igual. Por você. Na Índia se acredita em mais de 2.000 deuses. Se acredita, não quero dizer que existem, mas para eles, na cabeça deles, é como se existisse. Então pense nisso. Se você acha que religião é tudo igual, então teu amor a Deus unitrino tem que ser revisado. Queridos irmãos e irmãs, eu espero que na tua alma e no teu espírito não tenha o vírus da indiferença, do desânimo, do tédio, da desmotivação. Eu espero que você reflita não somente sobre a pandemia, mas sobre as ações dos nossos políticos. Eu acho estranho. Tem gente que fala que é católico, que ama a Deus, mas o rosto não fica vermelho de pedir R$600 quando não precisa de auxílio. Acho muito estranho. E quando falo isso, eu não penso em pessoas que eu conheço que não são daqui, que fique bem claro. Se somos cristãos católicos, praticantes, sejamos coerentes com aquilo que acreditamos. Sejamos coerentes com o crucificado, ressuscitado. São João da Cruz disse: seremos julgados pela medida do amor. Se amamos muito, com muito amor. Se amamos pouco, com pouco amor. Amados irmãos e irmãs, Jesus falava em parábolas, porque aqueles aos quais ele falava estavam insensíveis, duros, fechados. Enquanto estamos fechados para Deus algumas vezes, talvez estejamos fechados para nós mesmos, para o aprofundamento da nossa consciência, fechados para a realidade. E assim, nossos líderes fazem de nós o que eles querem, sobretudo nossos líderes estaduais, entre outros. Deseja a sua liberdade de ir e vir, de trabalhar, de crescer enquanto ser humano, para que o nosso mundo seja fermentado pelo Evangelho. Deus não nos deu um espírito de timidez. Deus não suporta a mornidão na fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro